Olá, senhores, sejam bem-vindos aqui a mais um conteúdo, né? Recife chovendo, olhando aqui pela janela do apartamento, muita água. Hoje nós saímos um pouco cedo para resolver algumas coisas, já voltamos. Muita água na rua, acho que o recomendável de fato é ficar em casa, não é? Hoje a gente vai comentar um assunto bem interessante, mas eu gostaria de mandar um abraço para todas as pessoas, né, que estão inscritas aqui no nosso canal. Um abraço para todos os integrantes da minha família que também me acompanham aqui. É o pastor Davi, da Igreja Batista ali em Pontezinha, acho que é em Pontezinho. Muito bem. Então vamos aqui juntos trazer um comentário hoje a respeito de um fato que aconteceu faz um tempo já, mas como o nosso tempo é um pouco curto, a gente não tem muito tempo para estar comentando algumas coisas com os senhores. Aí vão se acumulando os fatos e quando a gente tem um tempo a gente vem aqui trazer um comentário para vocês. Vocês sabem que um presbítero da Assembleia de Deus em Pernambuco foi na Polícia Federal, junto com o seu advogado, requerer à Polícia Federal que prendesse, né, foram requerer que prendesse o pastor Ailton, porque segundo o presbítero, ele estava sendo ameaçado aí pelo pastor Ailton, né? Para a gente entender o assunto de hoje, eu tenho aqui vários dispositivos, né, várias legislações abertas para a gente poder tentar mais ou menos chegar ao consenso do tema de hoje. Eu tenho aqui o Código Penal, eu tenho o Código de Processo Penal, eu tenho a Lei das Eleições, eu tenho o Código Eleitoral também, está aqui aberto. Deixa eu ver aqui as legislações mais que a gente vai precisar. A Lei dos Crimes Hediondos, a lei de prisão temporária, tudo isso para você entender mais ou menos que a informação é que eles foram lá na própria Polícia Federal. Os senhores já têm conhecimento, e quem não tem conhecimento vai ver aqui esse vídeo pela primeira vez, faz aí acho que uns 2 anos ou 3, que um grupo de obreiros da Assembleia de Deus em Pernambuco, né, fez aí o que eles chamam de algumas denúncias à Polícia Federal de que o pastor Ailton estaria cometendo crimes eleitorais, como por exemplo, utilizando a Assembleia de Deus para beneficiar determinados candidatos, determinados políticos, bem como estaria ameaçando alguns pastores, alguns membros a votarem nos candidatos da IADPE, né? E juntaram aí, fizeram um dossiê e levaram ao conhecimento da Polícia Federal, alegando isso, e foi aberta aí uma investigação para investigar essas informações. Então, no decorrer das investigações, teve um presbítero, né, da própria instituição que foi na Polícia Federal com o seu advogado, alegando que estava sendo ameaçado. E aí foi lá pedir a prisão, foram requerer, dizer que o pastor Ailton tinha que ser preso. E a informação que nós temos é que esse pedido foi realmente, não foi deferido. Na verdade, eu nem sei se o delegado da Polícia Federal, titular da investigação, recentemente o Supremo Tribunal Federal, agora, em 2021, disse que a competência para investigar, para julgar os crimes eleitorais e os conexos é da Justiça Eleitoral, não é da Justiça Comum. Nesse caso, a competência para investigar aí é da Polícia Federal, investigar esses crimes. Então a Polícia Federal iniciou aí essas investigações, não é? E esse pedido chegou lá e ele foi denegado. Aí, como eu disse, eu nem sei se o delegado de Polícia Federal realmente representou a Justiça Eleitoral pela decretação aí, a justiça da prisão do pastor Ailton, né? Bom, é sobre isso que eu gostaria de falar. Claro que eu não tive acesso aos autos, obviamente, não li nenhuma informação dos autos, mas
a gente vai tentar mais ou menos passar para vocês o porquê esse pedido foi indeferido, certo? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena você acompanhar. Não tem como eu enxugar aqui em 5, 10 minutos um conteúdo desse. A questão é a seguinte: hoje no Brasil nós temos algumas modalidades de prisão, tá? Nós temos a prisão em flagrante, tá? Qualquer do povo e as autoridades policiais, aí eu não vou falar aqui quais são as espécies de prisão em flagrante, isso aqui não tem relevância no momento. Então você tem a prisão em flagrante, você tem a prisão por ordem judicial, que se divide em prisão temporária, prisão preventiva e temos a prisão civil. Aquela prisão, você deixa de pagar a pensão, o juiz manda prender você. Tá? E nós temos também a prisão militar, conhecida como a prisão administrativa, né, na justiça militar, no âmbito da área militar. Um soldado que descumpre aí determinados requisitos internos, etc., ele pode ser preso administrativamente ali, não precisa que o juiz venha expedir um mandado de prisão para isso, prisão administrativa ali, não é? Inclusive nas academias de militar tem muito isso, o sujeito fica preso no final de semana, 3, 4, 5 dias, enfim. São essas espécies aí de espécies de prisão na prática, né? Então veja só, em relação à prisão durante uma investigação, que é o caso aí do pastor Ailton, ele não foi indiciado ainda, e nem se sabe se ele vai ser, ainda a investigação ainda está em andamento, né? Pelo menos eu não tenho conhecimento que ele for indiciado pela Polícia Federal, nesse sentido aí. Mas assim, quando se tem uma investigação, iniciou uma investigação, a prisão que se adequa ao momento da investigação se chama de uma prisão temporária. Iniciou, por quê? Porque a prisão temporária é uma prisão para a investigação. Deixa eu ler para você entender aqui, ó. Essa prisão temporária, ela está na Lei 7960 de 89. Então, tá? Então, para você ser preso hoje em prisão temporária, o crime tem que estar previsto na lei da prisão temporária, na Lei 7960 de 89, ou tem que ser um crime hediondo. Então, se os crimes não estiverem no rol da lei de prisão temporária, ou não for um crime hediondo, certo? Você não pode ser preso temporariamente, na égide da prisão temporária. Veja o que diz aqui a lei, ó. Olha, a prisão temporária, caberá a prisão temporária, quando imprescindível para as investigações do inquérito. Então, a prisão temporária é para o inquérito, ok? No inquérito. Outra coisa importante, isso aqui é o periculum libertate. Então, quando imprescindível para as investigações do inquérito, ou seja, da investigação. E o inciso terceiro é o fumo comissi delicti, ou seja, essa prisão temporária ela tem que ser para a investigação, mas desde que estejam presentes, ó, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Então, primeiro, a prisão temporária para a investigação, e segundo requisito é que seja um desses crimes que eu vou citar agora para vocês, na lei de prisão temporária: homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento. Pelo menos está aqui presente na lei, mas na verdade o crime, essa questão do atentado violento ao pudor, tá? Houve uma conversão desse crime, esse crime não há mais lá no Código Penal, ele passou não houve abolição do crime, mas esse tipo penal ele é um crime de estupro, tá? Vamos lá. Epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de terrorismo. Então esses crimes aqui, que eu acabei de ler para vocês, estão presentes na lei de prisão temporária. Então, primeiro ponto a observar: para ser preso temporariamente tem que estar presente
um desses crimes aqui. Então vocês viram aqui que nenhum desses crimes que eu citei é o que está sendo alvo da investigação em relação ao pastor Hugo na Polícia Federal. Tá bom assim? Então, para que caiba também prisão temporária, aí tem que ser um crime previsto também na lei dos crimes hediondos. Na lei dos crimes hediondos. Então, quais são os crimes que estão previstos aqui na lei dos crimes hediondos? Homicídio, tá? Lesão corporal, lembrando que o homicídio, mesmo sendo simples, mas quando praticado em uma atividade típica de grupo de extermínio. Não vamos entrar nesse detalhe não para vocês entenderem. Lesão corporal, roubo, tem algumas espécies de roubo aqui, não vou detalhar, que não é interessante para vocês agora. Extorsão qualificada, extorsão mediante sequestro, estupro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato. Aí diz aqui, considera-se também hediondo o crime de genocídio, o crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido, o crime de comércio legal de arma de fogo, o tráfico internacional de arma de fogo, acessório e munição, o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, esses são os crimes que estão aqui na lei dos crimes hediondos. Então, vocês perceberam, tá, que nenhum crime desse que está presente aqui na lei dos crimes hediondos, como também na lei de prisão temporária, não é o crime que está sendo alvo de investigação ali na Polícia Federal. E qual é o crime que está sendo investigado? Os possíveis delitos, não é, que estão sendo investigados ali seria o 301 do Código Eleitoral, usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato do partido, a reclusão até 4 anos. Esse é o crime que está sendo, em tese, investigado lá na Polícia Federal. E também o 24 da Lei das Eleições, Lei 9.504, artigo 24, é vedado a partido e candidato receber direto ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de, aí tem aqui, de onde não pode receber, está incluído aqui as entidades beneficentes e religiosas, no caso as igrejas, de um modo geral. Então, esses são os possíveis crimes que estão sendo, se a investigação ainda não foi arquivada, e esses crimes que possivelmente estejam, em tese, sendo investigados pela Polícia Federal em relação ao pastor Ailton José Alves, né? Então vamos lá. Então a prisão temporária não caberia nesse caso em relação ao pastor Ailton José Alves, ok? Porque a ameaça à testemunha, que é o que está sendo alegado, que foi alegado pelo presbítero, é o que está presente no Código Penal, aqui no seu artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, que é o caso, que é uma investigação, ou administrativo ou em juízo arbitral. Então, o presbítero alegou que estava sendo ameaçado como testemunha pelo pastor Ailton José Alves, porque ele, segundo ele narrou algumas coisas, em tese desvio de verbas, em tese valores utilizados para campanhas eleitorais e por aí vai. E aí ele relatou que estava sendo ameaçado pelo pastor Ailton José Alves. Mas veja bem, não basta a testemunha estar sendo ameaçada por um investigado para que se decrete a prisão. Acabei de mostrar para vocês, né? Tem que mostrar, tem que comprovar que os
pelo menos em prisão temporária, que é a prisão para investigação. Já começou a investigação, está no início ainda, não chegou nem no meio ali, prisão temporária. Prisão temporária. A prisão preventiva, vamos falar daqui a pouco, ela é muito mais ali já para o final da investigação, do meio para o final, já está se concluindo a investigação. Tá? Mas para a prisão temporária, não basta chegar lá e dizer assim, eu estou sendo ameaçado. Certo, tem que decretar a prisão temporária do investigado. Certo. O crime está previsto na lei de prisão temporária? Não, não está previsto. Então não vai invocar a prisão temporária. O crime é um crime hediondo ou equiparado? Não é um crime hediondo ou equiparado. Logo, eu não posso representar o juiz como delegado de polícia, um exemplo, tá? Eu não sou delegado, estou dando um exemplo para vocês. Logo, o delegado de polícia não pode investigar, não pode representar pela prisão temporária se não estiverem presentes pelo menos um daqueles crimes previstos ali na lei de prisão temporária. Ok? Bem como não estiver presente na lei dos crimes hediondos. Não pode. Não cabe. Não vai ter como. O juiz não vai deferir. Tá bom? Agora vamos falar da prisão preventiva. É o que está lá no artigo 311, 312 e 313. E a prisão preventiva, irmão Paulo, poderia, em relação ao pastor Ailton ser decretado da prisão preventiva? Veja só. O que é que você tem aí em primeiro lugar? Um presbítero alegando que foi ameaçado. Então a ameaça à testemunha, tá? Ela pode se encaixar em um dos pressupostos do artigo 312. Então vamos ler, vamos lá para o Código de Processo Penal, para você entender, ó. Artigo 311 do Código de Processo Penal. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal. Então, no caso de uma investigação, pode haver a representação por prisão preventiva, tanto na fase do inquérito como na fase do processo. Diferente da prisão temporária, que ela só pode na investigação, porque ela é uma prisão para investigação, ok? Vamos lá. Artigo 312. A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, tá? E também pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Essas hipóteses que eu acabei de citar para vocês agora é o que se chama de periculo libertate, é o perigo da liberdade. Então, a ameaça à testemunha se encaixaria em que pressuposto do periculo libertate? Conveniência da instrução criminal. Então, por conveniência da instrução criminal, se decreta a prisão preventiva de um investigado no caso dele estar ameaçando testemunha. Se encaixa mais nessa questão da conveniência da instrução criminal. É quando o investigado ele está ameaçando testemunha, ok? Então você teria aí, em tese, o encaixe, podemos dizer assim, a correlação com o periculo libertate. E aí você tem que ter também um fumo comissi delicti, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Por isso que eu disse que é mais ali no final, do meio para o final, o delegado de polícia já está convencido de que a prova da materialidade e indício suficiente de autoria, aí dentro desses requisitos que eu estou conversando com vocês, da prisão preventiva, ele vai e representa ao juiz pela prisão preventiva, ok? Então, a ameaça à testemunha se encaixaria aqui por conveniência da instrução criminal, certo? Mas vamos ver quais são as hipóteses de cabimento, tá? Outras hipóteses de cabimento. Vamos lá. As hipóteses de cabimento estão previstas no 313. Então você tem que juntar o 312 com o 313. Tranquilo? Você tem que ter lá os pressupostos, que é o fumo comissi delicti e o perigo de liberdade, que é o perigo da liberdade, mas você tem que ter aqui as hipóteses que cabem à prisão preventiva. Se você não tiver essas hipóteses, tá, você não tem como representar ao juiz pela prisão preventiva do investigado. Então vamos lá. Artigo 313. Nos termos do artigo 312 deste Código, é o que a gente acabou de falar, fumo comissi delicti e o perigo libertate.
será admitida a decretação da prisão preventiva. Vamos lá, inciso 1. Nos crimes dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Opa, a primeira hipótese de cabimento, crime doloso, com pena superior a 4 anos. Deu para entender? Qual foi o crime que, em tese, está sendo investigado aí, em tese, que o pastor teria praticado? É o que está sendo alegado. É o 301. Está se alegando que ele usou de violência ou grave ameaça para coagir alguém votar, ou seja, coagir membros, não é? Pressionando membros, ameaçando pastores, ameaçando membros. Mas esse crime, qual é a pena dele? Reclusão até 4 anos. Reclusão até 4 anos. No Código Eleitoral tem uma curiosidade, que ele não traz a pena mínima, mas quando o crime é de reclusão, a pena mínima é de 1 ano. Então, reclusão de 1 a 4 anos. Observe que a pena máxima aqui é 4 anos. Deu para entender? A pena máxima aqui, nesse crime, em tese, que está sendo investigado em relação ao pastor Ailton, a pena máxima é 4 anos, então já esbarra no primeiro requisito. Por quê? Porque a primeira hipótese de cabimento é o quê? Crimes dolosos com pena máxima superior a 4. Percebeu? Superior a 4. Então o crime lá que está sendo investigado, pelo que estamos entendendo, ele não é superior a 4 anos, já esbarraria aqui no inciso 1. Ou seja, você teria uma ameaça à testemunha, desde que comprovada, em tese, tá? Você teria lá, o presbítero que foi lá e disse que está sendo ameaçado, certo, se encaixaria lá nos pressupostos do periculo libertatis, que é conveniente da instrução criminal. Não, realmente eu tenho uma ameaça à testemunha, então eu tenho aí um dos elementos dos pressupostos do pressuposto periculo libertatis, que é a conveniência da instrução criminal. Então, opa, eu já tenho uma ameaça. Mas o crime que está sendo investigado em tese é doloso? A pena desse crime é superior a 4 anos? Opa, não é. Então já esbarrou aí no primeiro, na hipótese de cabimento. Está lá, o juiz está analisando, né? O delegado também, antes de representar, senhores, ele analisa tudo isso primeiro. Não pode chegar assim e representar. Ok? Então o delegado está ali. Qual é o crime que eu estou investigando? Ou para ameaça a membros, ameaça a pastor, ele está usando de ameaça para votar no candidato, etc. Tal. Qual é a pena aqui máxima? 4 anos. Opa, eu já esbarrei no inciso 1. Vamos para o inciso 2, o 313. Será admitida a prisão preventiva. Inciso 2, vamos lá. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada e julgado. Opa! Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ou seja, deixa eu ver aqui, o investigado, o pastor Ailton, já foi condenado em outro crime doloso em sentença que transitou em julgados, aí eu não vou entrar nesse mérito porque eu não tenho conhecimento, tá? Mas pelo que eu saiba, Ailton não foi condenado, tá, em outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Não sei se houve condenação em outro crime doloso. Tá? Então vamos considerar que não. Então, se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ok? É a segunda hipótese. O delegado está lá. Opa, o crime que ele cometeu aqui em tese não é superior a 4 anos, já não posso. Ele é reincidente em crime doloso, em sentença transitada em julgado? É reincidente? Não é. Opa, já não posso decretar. Mas vamos supor que ele seja. Eu não tenho um conhecimento, nem quero saber da vida do pastor Ailton, a vida particular dele. Mas vamos supor que ele tenha sido condenado em algum momento aí da vida por algum crime doloso. O delegado, opa, eu tenho aqui, realmente. Então, daria aqui para se encaixar no inciso 2, não é? Tudo bem, vamos continuar. Vamos para o inciso 3º, vamos ver se a outra hipótese de cabimento. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então isso aqui já não se aplica. Já não se aplica porque não tem nada a ver com a situação. Também será, aí o parágrafo 1º, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a iniquidade civil da pessoa, que não é o caso do pastor Ailton. Então, em relação à situação do pastor Ailton, em tese, se analisaria o inciso 1 e 2, não é? Nos crimes dolosos, punidos com pena superior a 4 anos, que não é o caso
do crime que ele, em tese, está sendo investigado. Inciso 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Opa, aí vamos supor que ele tenha sido condenado em algum momento aí por um crime doloso. Opa, já tem uma condenação aqui, com trânsito em julgado. Então, mas ainda existe outros elementos para que o delegado represente por uma prisão preventiva. Eu tenho ali, ele já tem um periculo libertate, pela conveniência da justiça criminal, porque está ameaçando em tese, isso tem que ser comprovado, tá? Isso aí ele tem que abrir outra investigação para ver se realmente isso procede. Ameaçando testemunha, não é? Digo, ele tem que averiguar, no caso, se realmente está havendo ameaça, se a pessoa está ameaçando testemunha, porque já é também um outro tipo penal, que vocês acabaram de ver. Tem que analisar primeiro. Vamos lá. Então, vamos supor que então ele já tem essa questão da ameaça à testemunha, e aí ele também já está em dúvida nessa questão se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Aí ele achou lá uma condenação, opa, mas tem outros elementos. Ele já não pode ir representar, não. Aí tem outro elemento que, inclusive, recente foi adicionado a esses requisitos da prisão preventiva, que é a contemporaneidade da medida. Os fatos devem ser contemporâneos à representação de prisão preventiva. E tem outro, que é um dos mais importantes, né? É o que está no artigo 282. Ó. Vamos ler para vocês aqui. Olha, 282... Vamos lá, do Código de Processo Penal. Deixa eu passar aqui, que está um pouco lento. Que é um dos requisitos mais importantes para o delegado representar por uma prisão preventiva do investigado. Veja só. O artigo 282, parágrafo, deixe-me confirmar se é o segundo. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial, ou mediante requerimento do Ministério Público. Vamos para o parágrafo 6º, 282. A prisão preventiva é aqui que mais nos interessa. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Ok? Ou seja, as que estão no artigo 319. Então, mesmo com todos esses elementos que eu acabei de conversar com vocês, a prisão preventiva ela só pode ser decretada quando não for cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319. Olha só, pastor Ailton é pastor, residência fixa, é uma pessoa que não é um delinquente, reincidente, não oferece risco à sociedade, tem residência fixa, como eu acabei de falar, tem profissão, é fácil de ser encontrado. Tudo isso o delegado analisa antes de representar para uma prisão preventiva. Você entende que não é fácil, porque na Constituição Federal, senhoras e senhores, a liberdade é a regra, a prisão é uma exceção. O Estado só pode interferir na liberdade de um cidadão. Isso é pacificado tanto na Constituição como nos tratados internacionais de direitos humanos, que o Brasil é signatário, que a República do Brasil ratificou. Em última hipótese, se pode decretar uma prisão preventiva. Não se pode uma prisão temporária, uma prisão preventiva. E agora, recentemente, o próprio Supremo, não é? Acrescentou aos requisitos da prisão temporária a contemporaneidade da medida baseada em fatos concretos. Mesmo sendo uma prisão para investigação, ela tem que ser contemporânea. Continuando aqui, pessoal. Mesmo sendo uma prisão para investigação, ela deve ser contemporânea aos fatos. Você entende? O indivíduo praticou um crime há 2 anos, se descobriu agora, mas o indivíduo já mudou de vida, se tornou evangélico, um exemplo. Está trabalhando, não põe em risco mais aquela comunidade. Não se pode representar por uma prisão temporária ou preventiva, porque os fatos que ele praticou não são agora contemporâneos à representação da medida. Você entende? Então, por que foi negada aí a prisão, o pedido de prisão do pastor Ailton? Por todos esses requisitos que eu acabei de conversar com vocês. Não é crime incluído na lei de prisão temporária, nem nos crimes hediondos, está no caso de prisão temporária. Também não está dentro das hipóteses
dos elementos que admitem, que permitem a representação por prisão preventiva, porque mesmo em tese, como eu disse, reincidente de crime doloso, ele já tem uma cognação que eu acredito que ele não tenha, e se ele não tiver não for reincidente em crime doloso, aí é que realmente, no inciso 2º lá, que nós acabamos de comentar, aí é que realmente não pode se fazer a representação, porque não estarão presentes todos os elementos, tendo em vista que o fato típico em tese investigado, a conduta investigada, ela tem pena máxima não superior a 4 anos. Já não seria cabível no inciso 1 e também ele também não seria reincidente de crime doloso. E mesmo se fosse, esbarraria nesses requisitos. O juiz, ao invés de decretar a prisão, aplicaria uma medida cautelar diversa da prisão. Tranquilo? Então, membros da IADPE, sosseguem o coração. Espero ter muito rápido aqui tirado dúvidas de vocês. Tem muito mais coisa para falar. É muita coisa. Mas a gente fez aqui como se diz no Nordeste, né, um ajuntado. E passamos para vocês aquilo que é mais importante. Que em nenhuma hipótese o pastor Ailton, nesses casos pelo menos, pelo que temos conhecimento, ele se encaixaria nesses requisitos aí de prisão temporária, de prisão preventiva. Certo, para concluir, o presbítero foi lá, disse que ele está cometendo, que o pastor Ailton estaria cometendo aqui o crime do artigo 344 do Código Penal, usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, no caso do inquérito, ou administrativo, ou em juízo arbitral. Isso aqui é ameaçar a testemunha. Esse crime ele é punido com reclusão de 1 a 4 anos. E como é que ficaria isso? A prisão foi denegada. E como é que ficaria essa notícia? Não é? Foi comprovado realmente essa ameaça? Será que a prisão ela foi denegada porque não estavam presentes naquele momento os requisitos da temporária e preventiva? Ou ela foi denegada porque depois dessa informação que foi levada ao delegado, ele fez uma investigação, determinou que se fizesse uma investigação e se concluiu que não estava havendo ameaça à testemunha? Será que foi por conta disso? Claro que eles não vão dizer, não é? E se foi por isso? Se a autoridade policial procurou investigar essa informação e realmente a informação não foram contundente, iniciou uma investigação para averiguar e não foi contundente, como é que fica? Isso nós vamos comentar em outro vídeo, que já foi longo demais esse aqui, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo encontro.